Olá, meu nome é César Rezende Santana, eu sou cenógrafo e cenotécnico já há muitos anos, 25 anos. Eu sou proponente do PROAC 39, com muita satisfação eu faço parte desse projeto. E o meu projeto ele diz respeito à readequação de materiais usados. O que são materiais usados? Materiais reciclados, né? Não só a readequação, como a ressignificação desses objetos, né? Esse mote, ele partiu já faz muitos anos, já, eu diria que desde o início da minha carreira de formação como ator. Eu sou ator há 25 anos e trabalho com cenografia e cenotecnia há 25 anos também. E isso se deu por conta da necessidade de produzir algo sem recurso. No começo, na época, a gente tinha um grupo e esse grupo não tinha nenhuma condição de contratar um profissional da área para poder produzir para a gente, nada. Então, essa necessidade veio à tona e eu procurei tentar entender qual era o caminho para poder produzir o que a gente precisava de objetos cênicos. E partindo daí, eu comecei a procurar estímulos. E o lixo reciclável, ele é o maior dos meus estímulos, né? Porque a reciclagem existe na minha vida desde sempre. Desde criança, minha mãe sempre reciclou em casa e foi muito interessante o passar dessas décadas, como esses objetos foram criando texturas novas, novas cores, né? As embalagens novas que foram surgindo. E isso tudo é um material que ficou sempre na minha mente, a mistura de cores, a mistura de texturas. E a partir daí eu comecei a desenvolver uma técnica pessoal mesmo, como cenotécnico. Até então eu era cenotécnico, né, no começo. E eu passei a estudar muito esses materiais. Só que tinha uma coisa que me chamava muita atenção. A reciclagem, principalmente nessa época, que era muito começo de tudo, ela não me agradava totalmente, porque me incomodava muito, por exemplo, reutilizar uma garrafa PET como garrafa PET, fazer um vasinho com uma garrafa PET, era uma coisa que me incomodava. Não digo que isso não seja necessário, eu acho extremamente necessário e existem muitos projetos de reaproveitamento, como vaso, etc. Mas eu queria mais do que isso e comecei a fazer experimentos, comecei a experimentar muito esses objetos e eu descobri algumas técnicas, eu fui desenvolvendo uma técnica minha de transformar esses materiais em outra coisa mesmo, pegar a matéria-prima desses materiais e transformar em outra coisa. Então, esse projeto que hoje eu trago aqui e tenho a honra e a satisfação de poder compartilhar com vocês, ele vem desde essa época e ele sofreu várias mutações no decorrer do ano, dos anos que foram se passando, e hoje eu tenho uma técnica que é essa ressignificação dos objetos. Eu pego esse objeto e o que era antes uma garrafa PET ou então uma embalagem qualquer plástica ou madeira ou papel, eu transformo isso em coisas que me dizem respeito, uma textura que me agrada, tiro proveito das cores desses materiais. Muitas vezes eu faço uma mistura de todos esses materiais e o que eu venho trazer para vocês nesse processo que eu quero dividir com vocês agora é essa mistura de materiais. Basicamente a gente vai trabalhar com material plástico, né? Não que no meio desse material não tenha papel, não tenha um pedacinho de madeira, muitas vezes tem, mas por conta dessa massa que eu crio para chegar na textura que me chama a atenção no momento, esses materiais realmente se transformam e deixam de ser o que são. E é isso que eu quero dividir com vocês. Esse é o primeiro passo, o garimpo do material.
É isso aí, vamos lá. O ideal é sempre fazer esse garimpo em dias de coletagem de material reciclado. Aqui na minha área, aqui na minha zona norte, isso acontece sempre na quinta-feira, né? Então aqui a gente tem o material. Depois de separado o material, é legal você fazer uma base com tijolos refratários para que a gente possa trabalhar com calor sem que estrague a mesa ou qualquer outra superfície que você tiver de trabalho. Então aqui a gente monta essa base com os tijolos refratários que você encontra em depósito de material de construção. A partir daqui você começa já a manipular os materiais que você pré-selecionou. Tem um copo aqui, a gente corta esse material, deixa ele em pedaços menores. Eu trabalho sempre assim. Esse é o material mais duro, né? E tenho muitas outras bases, muitas outras texturas de plástico. Basicamente aqui a gente vai trabalhar com plástico. E lembrando que no meio desse material plástico sempre tem outros materiais. Tem um pouco de papel, às vezes madeira. E quando você faz a queima desse material, o derretimento dele, para poder chegar na textura que eu quero, né? Na verdade eu crio uma matéria-prima do próprio plástico, só que com vários tipos, várias espessuras de plástico, né? E vários tipos de plástico também. No Brasil tem uma gama gigantesca de materiais plásticos, diversas espessuras. Então aqui a gente começa com o maçarico, aquecendo esse material, né? E a partir do momento que você começa com esse aquecimento, você vai criando uma liga entre eles. Eles vão derretendo e vão criando uma liga estranha. Uma liga que a priori você bate o olho e você diz que não vai dar certo. Mas é só manter, insistir um pouco que começa a vir a criação daquela amálgama feita de material plástico derretido. Aqui no caso eu estou trabalhando num ambiente bem amplo e com bastante espaço. Se você estiver num ambiente muito fechado, eu recomendo usar uma máscara, e para quem não tem muita prática também trabalhar com luvas, né? Eu tenho bastante prática, mas na verdade eu deveria até estar trabalhando com luvas. Mas enfim, já estou com a mão aqui na massa. De vez em quando tem uma chama que acende, você vai e apaga essa chama. Isso não interfere em nada no processo, tá? Essas queimas mais fortes que acabam acontecendo, elas acabam criando uma textura interessante também. Então é bem bacana que isso aconteça. Então eu continuo aqui. Agora aqui eu já tenho uma superfície já mais... Ela já criou uma liga, tá vendo? São várias texturas, vários tipos de materiais plásticos, né? Todos eles plásticos. Aqui no caso a gente está trabalhando com esse material e vocês podem observar que esse material ele vai derretendo em cima das placas de tijolo refratário e não deixa passar o calor para a superfície da mesa, né? Aí você não estraga a sua mesa, você tem aí uma proteção bem legal do calor. E você continua colocando texturas de plástico. Uma tampinha, tá vendo? Essa tampinha quando derrete ela tem um acabamento bem interessante. Coloca uma tirinha de plástico bem fininho. Uma garrafa eu usei aqui agora para apagar uma chama mais forte. Mas essa garrafa aqui também eu vou cortar e vou transformar ela em matéria-prima para poder derreter, para dar essa liga dessa amálgama que eu estou criando.
você vai criando, vai adicionando texturas plásticas e quando ela vai derretendo, ela vai transformando, vai criando uma cor, né? Tonalidades de cor. Dependendo do tipo de plástico, da cor dele, você vai criando uma superfície com algumas tonalidades de cor. E conforme você vai criando essa superfície, vai dando essa liga, você vai criando também uma espessura nessa placa, né? Aqui no caso, eu vou fazer uma placa dupla, né? Uma parte dela eu vou trabalhar um material mais orgânico, como se fosse uma carne exposta, e do outro lado eu vou fazer como uma chapa de bronze, um ouro derretido. Sempre que você está trabalhando e a chama persiste, você pode borrifar um pouquinho de água para poder acelerar o processo. Isso ajuda bastante. Aqui a gente já pode observar que tem uma textura já bem sólida, com várias camadas plásticas, né? Vários tipos de plástico, várias texturas. E como eu disse antes, aqui também a gente encontra papel, esse papel carboniza e vira também uma espécie de pigmento para essa placa, né? O papel queimado ele vira um pigmento. E também alguns pedacinhos de madeira, um palito de dente ou coisa parecida. O legal das placas que você coloca por baixo, né, essa placa refratária, é que a peça ela não gruda, então você facilmente desconecta ela. Aqui eu virei do outro lado, né, que é o lado que ficou na parte refratária. Eu coloco e venho com o maçarico também aplicando para poder dar uma liga maior nas partes que ficaram encostadas no refratário. Essa queimada que você dá com o maçarico, elas se misturam mais as superfícies, né? Os tipos de plástico eles se misturam, eles criam uma camada mais sólida, fica mais sólido a peça, ela fica mais forte. Então é importante você virar e maçaricar do outro lado também. Esse maçarico foi a última aquisição que eu tive, mas eu passei por vários maçaricos mais simples, então tem uma variedade muito grande. Tem maçarico de R$15, tem maçarico de R$40, esse aqui já é um maçarico um pouco mais caro. Ele está em média uns R$100, R$140. É um maçarico usado para consertos de máquina de geladeira. É muito bom esse maçarico. Foi uma nova aquisição que deu muito certo. Quando você for trabalhar com uma superfície dessa numa escala muito maior, você pode usar um botijãozinho de gás mesmo e aqueles maçaricos grandes, que também encontra em lojas de material de construção. Esses são bem mais em conta. Aqui agora a gente tem as duas superfícies bem trabalhadas, né? Fica muito orgânico. A queima dos plásticos ela fica muito orgânica e é esse o resultado que eu busco para o trabalho que eu vou executar. Agora que já está mais seco, está mais fácil de manipular, você pode observar que você realmente ressignifica o material, né? O que era um copo, o que era uma bandejinha de sushi, o que era uma bandejinha de ovos, virou qualquer outra coisa. Aqui agora eu vou fazer uma interferência com cola branca. A cola branca ela me dá uma textura bem interessante também. Então você espalha a cola branca pela superfície, da forma que você achar melhor. Se você for canhoto, é legal você trabalhar com a mão direita. Agora se você for destro, trabalhar com a mão canhota, que dá uma imperfeição maior. Eu no caso sou canhoto, mas eu já faço isso há muitos anos, então essa imperfeição para mim é meio que mecânica. Eu alcanço ela de uma forma mecânica mesmo, já faz parte de mim essa distribuição de cola. A cola ela dá uma textura interessante quando queimada, que ela muda de cor, e aí vocês vão entender o porquê. Agora vem com maçarico e maçarica a cola branca por cima da textura que você já tinha
dos plásticos derretidos. Lembrando que a cola branca também é plástica, ela é de PVC, né? A base dela é de PVC. Então aqui você basicamente está trabalhando com todos os materiais plásticos, claro, com intervenções de outros materiais orgânicos como madeira, como papel, e também um restinho de manteiga que fica numa tampa de margarina, de manteiga. Isso também é interessante. Por mais limpo que o material esteja, é sempre bom quando você faz a reciclagem desses materiais, que você pega esses materiais já separados, é bom você ficar atento se não tem caco de vidro para se machucar. Tá vendo? Aqui eu já apliquei a cola de um lado e estou aplicando do outro lado também. E repito o processo. Logo que aplico a cola, já venho com o maçarico e começo a criar essa nova textura meio amarelada, que depois vocês vão entender onde que eu quis chegar. Processo que você faz de um lado, você repete do outro lado. Bom, aqui a gente tem o material já seco, a cola branca já está bem seca, o plástico já completamente seco. Agora eu vou vir com uma intervenção que é o resultado que eu quero chegar. Eu quero criar uma superfície bem orgânica, como se fossem vísceras, né? Como se fosse uma carne dilacerada, uma ferida aberta. Você pode criar o que você bem entender de acordo com a textura que você tem. Você pode criar você pode ir para vários lugares, né? Aqui no caso eu estou indo para esse lugar, que é o lugar da carne dilacerada, da carne em estado de putrefação. É legal para você fazer uma ferida grande. Aqui, ó. Aqui eu já tenho o resultado dela pintada. Já chegou bem próximo do que eu quero, que é essa carne queimada. Essa carne. E esse material que eu estou usando nada mais é do que groselha com pigmento de alimentos. Aqui está ela, groselinha. Esse aqui é o segredo, é o sangue que é usado em teatro, usado em cinema. Depois de pintado com essa groselha com pigmento de alimentos, eu dou mais uma maçaricada por cima. E essa maçaricada que eu dou é meio que o acabamento final. Esse trabalho final de maçarico é primordial. Por quê? Porque ele, além de acelerar a secagem dessa tinta de groselha com pigmento, ela também dá uma liga do plástico com essa tinta. Aí você se pergunta, mas pô, a groselha é a base d'água, você pinta um material sintético com uma tinta à base d'água. Uma tinta não, uma groselha. Pois é, isso aí é tudo descoberta, tá? Eu fui descobrindo, testando, e dá uma liga muito boa. Mas você também pode, depois de acabado, joguei um pouco mais de cola branca. Por que da cola branca aqui? Para dar esse efeito de gordura. Na hora que queima ela fica meio amarelada. E a carne tem muita gordura, né? Então fica mais orgânico ainda, fica mais assustadora. O resultado fica mais verossímil. Tem alguns pontos que você dá uma exagerada. Você pode queimar, dar uma torrada a mais, tá vendo? Aqui eu já estou chegando na fase final, estou fazendo mais as bordas agora. E o resultado que eu queria, eu consegui chegar. Essa peça, depois de pronta, se você quiser uma segurança maior, você pode passar um verniz. De preferência o verniz brilhante aqui no caso, né? Porque o verniz brilhante ele realça esse sangue, essa carne dilacerada, essa carne moída, né?
Isso pode ser usado num figurino, um figurino rasgado, embaixo tem aquela carne machucada. Você pode fazer uma parede gigantesca. Quando você trabalha numa escala maior, é como eu disse, você usa um maçarico, que é aquele maçarico que é usado na construção civil para manta de telhado. É um maçarico maior. Para trabalhar uma superfície maior, você trabalha com um maçarico maior, né? Isso facilita o seu trabalho. Aqui eu já estou chegando na fase final já consegui o resultado que eu queria. Olha aqui, parece uma cena de crime, né? O sangue, esse sangue que eu faço também, que é com groselha. Aí, aqui está o resultado. O resultado que eu queria dessa carne. É exatamente isso que eu buscava. E deu super certo. Funcionou muito bem. Lembrando que temos a outra face agora, onde a gente vai trabalhar aquela parte metálica feita, né? Que pode ser um bronze, pode ser um ouro. Aqui eu trabalhei com uma tinta dourada. Eu ia usar tinta preta, mas eu desencanei e fui direto para a dourada. E aqui a gente tem um ingrediente bem interessante que é fubá. Você começa com a pintura, né? Dá aquela chapada de dourado. Você já criou. Na hora que você pinta, você já cria uma textura bem interessante. Parece ouro derretido, sabe? E aí você dá essa salpicada de fubá. Dá uma bela de uma caprichada. O fubá, o que ele cria? Ele cria uma micro-retícula que fica bem próximo à pedra, sabe? Fica bem próximo ao efeito que o fubá dá em cima dessa tinta dourada, e com essa base de plástico derretido, fica bem parecido com uma pepita de ouro, assim, sabe? Aqui no caso é uma superfície plana, como se fosse um ouro derretido, um bronze derretido. Isso é bem legal para fazer uma armadura, para fazer uma parede gigantesca também, ia ficar bem legal. Aqui eu estou tirando o excesso do fubá. E quando você tira o excesso, ficam várias micro-retículas do próprio fubá, que dá uma textura incrível. Já já vocês vão ver bem de pertinho. Aqui está a outra superfície, pintada de dourado. Esse lado aqui, a minha proposta é um metal derretido, que, como eu disse, pode ser um bronze, pode ser um ouro. Mais uma salpicadinha de fubá. Eu achei que a textura não estava ainda do jeito que eu queria, então eu joguei mais um fubazinho aqui. E agora, depois de jogar o fubá, eu vou dar mais uma pintadinha de dourado. É isso. Vem de novo com a vassourinha, tira o excesso. Esse é o processo dessa textura metálica que eu busquei aqui. Esse fubá que sobra, pode guardar, que é material para outro trabalho. E aqui está, essa chapa dourada de ouro. Ou bronze, né? Dá mais uma maçaricada, da mesma forma que eu fiz do outro lado orgânico, né? Você dá mais uma maçaricada, essa maçaricada já vai criando um outro efeito, fica um ouro mais velho,
O fogo é bem interessante nesse processo. Ele acelera o processo de secagem e cria uma textura nova, assim. O fogo é bem interessante. Eu uso muito maçarico nos trabalhos que eu faço, sempre com muito cuidado. Eu tenho muita prática, mas toda a prática ainda é pouca quando você trabalha com fogo, né? E é sempre bom trabalhar num lugar bem arejado. O fogo, quando ele bate no fubá, as partículas de fubá, elas estouram. Elas criam pequenos... Aí você passa um pouquinho mais de vassoura, tá vendo? Dá uma vassouradinha, passa escuro. E aí você já tem uma outra textura bem mais interessante do que a que eu tinha antes. Olha aí. Bem interessante. Essa placa de dupla face. Um lado orgânico, extremamente orgânico, e o outro lado, uma placa metálica. E é esse o resultado. Bom, a gente está aqui agora no final do processo que a gente desenvolveu aqui e eu quero mostrar o que a gente fez, que foi essa placa de objetos que foram derretidos. Basicamente a gente trabalhou com plástico, né? Vários tipos de plástico, todos eles materiais reciclados que eu peguei num saco de lixo na rua. Hoje é um dia de coleta, foi um dia de coleta de lixo reciclável, então eu sabia que eu ia encontrar materiais que são esses materiais que me agradam para trabalhar. E nesse caso trabalhamos muito com plástico, mas é como eu disse antes, no meio disso vem um pedacinho de papel, um pedacinho de madeira, só que na construção desse amálgama, que é o que me interessa, esse material, a gente consegue chegar nesse resultado, que nessa face o que eu fiz? Eu tentei fazer algo orgânico, algo visceral, carne queimada ou coisa parecida, que pode ser usado em qualquer lugar, pode ser usado numa parede cenográfica, pode ser usado num figurino, pode ser usado numa ferida, no teatro, no cinema, seja lá onde for, que precise dessa textura. E do outro lado, a gente chegou nesse resultado aqui. Eu cheguei nesse resultado, que é uma placa metálica, pode ser um bronze, pode ser um ouro velho, e eu parti de materiais totalmente reciclados, né? Materiais que estavam dentro de um saco para serem enviados para o posto de reciclagem. Então, essa é a proposta que eu fiz nesse projeto, né? A criação dessa peça, e eu queria dividir isso com vocês. Como eu disse antes, é um material, é uma pesquisa muito antiga, já tem muito tempo já que eu venho desenvolvendo, e sempre tive muita vontade de poder dividir isso. Só que eu tenho uma dificuldade muito grande assim de conseguir me organizar para poder mostrar esse material. Então agora eu tive essa oportunidade e queria agradecer muito ao PROAC 39. Eu sou um dos proponentes, eu fui contemplado, e finalmente, com a ajuda de algumas pessoas que participam desse projeto, eu consegui viabilizar a oportunidade de poder dividir esse processo que para mim é tão importante e que eu acredito que pode ser importante para muitas pessoas, principalmente para pessoas que não têm tantos recursos, profissionais que não conseguem determinada matéria-prima. Aqui fica claro que a gente pode desenvolver isso, que a gente pode de alguma maneira garimpar esse material de custo zero, né? E com esse custo zero a gente conseguir produzir o que for possível. Então, mais uma vez, eu agradeço ao PROAC 39 e espero em breve poder novamente fazer parte de algum projeto novo do PROAC e poder dividir mais técnicas que eu desenvolvi no decorrer de todos esses anos da minha carreira. Eu agradeço muito e espero que
que essa experiência tenha sido importante para vocês, como é para mim. Muito obrigado.